acabou o papel. Não faz mal, não faz mal, limpa com jornal. E aí, meu povo, estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Trilhando nas Ideias. E de uma maneira muito sugestiva, a gente vai falar sobre Natal. Ora, ora! Então, né? O que é o Natal? Quero começar com essa pergunta polêmica aqui. Então é Natal, a festa cristã. O Natal vem do latim natalis, que é Mas, derivado do verbo nascer. mas será que é uma festa cristã mesmo? Pois bem, o Natal vem para comemorar o nascimento de Cristo, que é a figura mais importante do cristianismo. Mas ele não é somente uma festa cristã, é também uma festa pagã. Tem suas raízes nos festejos realizados na antiguidade, relacionados aos solstícios de inverno no hemisfério norte. Então, essa foi também uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando uma nova simbologia. Celebrava a luz depois da escuridão, que era o renascimento do sol e ciclos naturais. Então, era meio que uma festa para celebrar o sol. E o ciclo de Natal, ele é, ou melhor, era comemorado em 12 dias, do dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. E esse foi o tempo, né, essa janela de tempo que na Bíblia os três reis magos levaram para chegar em Belém, onde o menino Jesus nasceu. Uhum. E a cristianização da data, por dizer assim, foi escolhido o dia 25 de dezembro, né? Foi uma estratégia social, política e espiritual. Isso é verdade. Então, por muito tempo, né, isso se consolidou na Europa e nos países ocidentais. É por isso que aqui no Brasil a gente tem a sensação de que a festa é um pouco diferente do nosso clima tropical. É uma festa que está ligada ao hemisfério norte, e nessa época lá é inverno, então onde lá tem o pinheiro, a neve, o urso polar, aqui a gente teria um coqueiro, um sol escaldante de verão, papagaios, calangos, e no lugar de uva passa, maçã, a gente tem açaí, caju, pitanga e manga, a grande fruta dessa época do ano aqui no Brasil. Pelo menos aqui em Sergipe, né? Inclusive, dentro da própria religião, né, o Natal, ele foi ganhando sentidos um pouco confusos, né, porque inicialmente para o cristianismo o Natal celebra o nascimento de Jesus, mas aí depois inventaram também o São Nicolau, que é o Papai Noel, sabe? E aí meio que o sentido ficou dúbio, né? Que seria o nascimento de Jesus, mas ao mesmo tempo celebrar o velhinho, que a gente chama de Papai Noel, né? Que foi um santo para a Igreja Católica de verdade, né? Chamado São Nicolaus, e que era uma pessoa bondosa, que gostava de presentear as crianças e etc. E que esse Papai Noel, né, foi também adaptado pela Coca-Cola e tem Sim. trazido essa questão do capitalismo. E é interessante também notar como é o Natal ao redor do mundo. Temos muito essa questão da cultura europeia, né, cultura do norte do planeta, e nos outros países, como é que ela funciona? Fazendo uma pesquisa, foi detectei que tinha uma questão de sincretismo religioso. Ou seja, em outras comunidades, comunidades de povos originários, já existia também meio que uma comemoração por conta do solstício, não necessariamente o do inverno, mas também o do verão, né? Ou seja, aqui no Brasil as mangas estavam abundantes, não só as mangas, os cajus, aves procriando. Então, existe sim uma percepção da natureza, uma percepção de que a natureza está fértil. E quando os portugueses vêm para o nosso Pindorama, o nosso território nacional, há um sincretismo religioso, ou seja, que mistura as tradições locais com essas tradições europeias. Eu acho bem curioso também como o Natal é diferente em alguns países, né? Por exemplo, lá no Japão, como apenas cerca de 1% da população japonesa é cristã, o Natal tem um sentido completamente diferente lá. Tipo, lá não é um feriado, não tem missa obrigatória e não é celebrado como uma data religiosa também. É visto como uma festa moderna, alegre e romântica, muito mais próximo do Dia dos Namorados do que do Natal cristão. E sim, lá no Japão, 25 de dezembro é tipo a noite dos casais, tipo, tem jantares românticos, tem presentes entre namorados, tem passeios iluminados, hotéis lotados. É como se fosse a noite perfeita para viver um momento fofinho com quem tu ama. Aham, que fofo. E eles têm a tradição também de comerem KFC.
no Nossa, Natal. aí não foi fofo, Né? um pouco romântico. Isso virou uma tradição nacional de 1970, pois a Rede KFC ela fez uma campanha chamada Christmas Kentucky, Hum. Veja só, aí sugerindo que ocidentais comem frango no Natal. Meu Deus. Assim, não tá mentindo, né? Porque assim, no Natal a gente celebra a ceia natalina, toda ceia pede um peru. Falou do peru, lá ele. Símbolo clássico lá da ceia de Natal, né? É o bolo, é um bolo branco com chantilly e cheio de morangos. Esse bolo ele vai representar pureza, alegria, prosperidade e uma comemoração em família. E é muito interessante que essa comemoração, que é uma comemoração oriental, se aproxima muito mais do que era a comemoração pagã, que era a Hum, comemoração original do Natal. hum. Que não tem nada a ver com Jesus Cristo, no caso. Isso, exatamente, que não tem nada a ver com esse sentido religioso. E é curioso, né, que por motivos diferentes existiam celebrações nesse mesmo período em diferentes lugares do planeta, né? É verdade. Por questões diferentes, motivações diferentes, e tava aí essa celebração. Você falou em relação ao capitalismo ainda agora, né? E eu acho interessante como o Natal, né, para além desse aspecto religioso, espiritual, cultural, para além disso, como o Natal ele movimenta a economia local, nacional, internacional, né? Você trouxe aí o exemplo da Coca-Cola, Uhum. que utiliza muito bem isso no marketing, né? Há muitos e muitos anos, a marca da Coca-Cola são aqueles caminhões, né, de propaganda que passam, inclusive, em várias cidades, né? Eles utilizam na propaganda, fazendo marketing, mas esse marketing vai para além das telas e dessa propaganda, assim, de TV, de rádio, hoje em dia de internet, e vai, de fato, para a vida real das pessoas, porque hoje em dia eu não sei como é que é, mas quando eu era criança, era um evento ver os caminhões da Coca-Cola na época do Natal. Sim, Os sim. caminhões na rua. A Coca-Cola contribuiu muito para propagar essa imagem do Natal, né? Uhum. E essa imagem relacionada também a esse velhinho puro de presentes, né? Essa ideia de que o Natal vem desse lugar muito frio, cheio de neve. É uma movimentação do mercado e eu vejo que os presentes hoje em dia, eles são mais restritos às crianças, mas vejo que não é somente devido às questões econômicas. Mas também é um certo minimalismo envolvendo a data, né? O Natal de hoje não é o Natal como era antigamente, como vocês disseram. Atualmente, a gente não para ver o caminhão da Coca-Cola chegando na cidade. E muitas outras coisas também estão diferentes no Natal. Por exemplo, a gente vê com menos frequência aquelas grandes árvores de Natal nas casas. As decorações hoje em dia são menores e mais discretas. Isso daí também extingue o ritual de montagem da árvore em família. A gente vê extinto também a comemoração do Dia de Reis. Atualmente, pouco se fala. A confecção de cartões de Natal é um outro exemplo. Eram mensagens, embalagens brilhantes, piscantes, com música, e atualmente se resume a um bilhete de para. Alguma mensagem digital. É, exatamente. Os presépios elaborados também se tornam menores e menos frequentes. A famosa Missa do Galo, no dia 24, antes era um grande evento, e hoje em dia também pouco se fala. Além também da cultura de celebrar a ceia à meia-noite. Cada vez mais as famílias vão antecipando esse horário também para acabar um pouco mais cedo essa cerimônia. Agora, eu não acho que isso trouxe um desaquecimento nesse sentido capitalista econômico, né? No sentido da economia. Porque por mais que algumas coisas tenham sido deixadas de lado e tenham sido esquecidas, por outro lado, outras coisas vão surgindo como se fosse substituto, né? Então, se vê todos os anos aí na época do Natal, não necessariamente só em dezembro, mas quando começa aí o iníciozinho de novembro, você começa a ver artigos decorativos diferentes nas lojas, né? Já começa a decoração, já começa a marcação de confraternizações, ou seja, isso aí já movimenta também o comércio de restaurantes, de bares, de locais de espaços para festas, né? Tem os encerramentos das aulas, por exemplo, que
que já é um encerramento, e aí a celebração não é do encerramento, é um encerramento com o espírito natalino, então já movimenta também outros campos do sentido comercial mesmo. E tudo isso, sem contar que é época de férias escolares, né? E aí também movimenta a questão turística, porque as pessoas vão viajar para casa de familiares, vão começar as férias, enfim, aproveitam já para poder celebrar o Natal junto com outras pessoas que moram longe. É verdade, amiga, é um fim de ano muito movimentado. Mas então, gente, né, falando um pouquinho dessa questão da economia, né, como eu estava falando, existe uma grande movimentação no comércio e isso ajuda também ao crescimento financeiro das pessoas, né, são muitos trabalhos também temporários que surgem, né, muitas vagas, porque aumenta a demanda de pessoas para comprar, para poder usufruir de serviços. Consequentemente, os estabelecimentos acabam contratando mais funcionários, mesmo que seja temporário. Então, isso tem uma alta também no índice de pessoas empregadas, né? Mesmo que por um período de tempo curto, e que às vezes acaba ficando, né? Então, isso também é positivo, levando em consideração essa questão mais socioeconômica. Mas aí, levando em consideração também esses eventos, né? E a tal da confra, as confraternizações que acontecem, o que é que vocês pensam sobre elas, né? Porque se a gente está trabalhando em uma empresa, firma, nananã, tem a confraternização. É uma reunião da empresa ou do setor específico, aí pode ser uma festinha dentro da empresa, ou vai marcar em um restaurante. Hora de conviver com gente falsa. Eu acho que isso casa bem com uma coisa que eu tinha planejado para trazer nesse episódio, que é a hipocrisia do Natal. Até porque não é só do trabalho, né? Às vezes é aquele grupo de colegas da faculdade que já não se vê há tanto tempo, ou que está ainda na faculdade, por exemplo, né? Mas que no dia a dia não é tão próximo, mas que no final de ano, no Natal, vamos fazer uma confraternização da turma, e aí todo mundo se abraça. Então, todo mundo fica amiguinho, fica amoroso em Ou não. dezembro, no Natal, né? Ou não. E aí, quando é em janeiro, depois pode se matar. Eu acho que tem muita treta também no próprio Natal, viu? Acho que por mais que a galera vá com essa expectativa de ver fulano comemorar e não sei o quê, também tem muita gente que vai já na má intenção, do tipo, vou ver como é que vai ser. Faz parte também, né? Para mim, a alegria do Natal estava muito representada assim no simbolismo, sabe? Na coisa de você cozinhar comidas legais, de você fazer, né? De você decorar a casa, você decorar a árvore de Natal, de você comprar presentes. Tipo, não é exatamente a festa em si, sabe? Mas é o simbolismo ali de você estar fazendo essas coisas que traziam uma certa alegria, sabe? Você está fazendo aquelas coisas. E de você estar fazendo essas coisas com pessoas que são queridas para você. É verdade. Eu penso assim que qualquer época do ano vai ter vantagens e desvantagens, né? Porque aqui no Natal tem que ter essa cobrança para que tudo seja alegre, união e não sei o Sim. quê. Sim, e aí existe uma pressão social para que nesses momentos essas celebrações sejam, entre aspas, perfeitas, né? Que sejam momentos de muita felicidade, seja um momento impactante positivamente na vida das pessoas, quando muitas vezes não é porque a data em si não é, mas é porque às vezes as relações elas não estão bem, elas não estão saudáveis, elas não estão legais, e aí não tem como ser só porque é uma data específica. Eu vejo que a data é um espelho da relação, né? É um ponto de se chamar atenção. Para além de entender assim, é uma data que, sei lá, os tios brigaram, mas por que que os tios brigaram nessa data? Se é uma coisa que vem se arrastando, se é uma coisa que aconteceu ali naquele momento, o que que foi gatilho para que essa relação se estremecesse naquele momento? O que é que tinha ali de conflito, de tensão? Natal é, quer queira ou não, uma época de muitas tensões, porque como já diz a música, né? Então é Natal. E o que você fez? É uma questão aí de juízo final. É o momento do recesso trabalho, é o momento de férias escolares, conclusão de projetos. E aí vai fazer a ponderação. O que você fez? Você foi aprovado ou você foi reprovado? Seu projeto deu certo, seu projeto deu errado? Seu ano teve mais perdas ou ganhos? Isso é muita pressão. Mas eu acho que também existe uma bondade forçada assim no Natal, né? De você se forçar a ser bom, a ser uma pessoa mais solidária, mas enfim, né? Sim. Porque o simbolismo do Natal está muito carregado com
com essas duas figuras que representam essa bondade em excesso, né? Que é Jesus, no caso, E o Papai e Noel. o Papai Noel, que são duas figuras de dois homens que foram muito bondosos, que foram muito caridosos, que se doaram, né? Mas eu Uhum. acho que a problemática tá, a pessoa de repente não é uma pessoa engajada, ou as pessoas não são tão engajadas assim, né? Em ações sociais, na bondade, durante todo o ano, a maior parte desse ano, né? E aí chega em dezembro, né? 15 dias para o Natal e chega, deixa eu fazer uma ação social da igreja, porque tem que fazer porque é Natal, né? Eu Uhum. preciso me engajar em algo que seja solidário porque é Natal. E aí, tipo, é válido essa entrega nesse momento, sabe? Eu E eu vejo que acho é. que esse pensamento vale para a maioria das festas que a gente tem no ano, por exemplo, Dia dos Pais. Ah, eu vou estar ali com meu pai, vou comemorar com meu pai, só querer os pais. E aí o resto do ano que se dane, sabe? Mesma coisa Dia das Mães, Dia dos Namorados e etc. Inclusive aniversário também, né? É, aniversário também. Eu vejo que a solidariedade do Natal é válida, porque se não fosse por essa solidariedade, muitas pessoas passariam sem casa, sem roupa, sem comida. Então, sendo por pressão ou não, infelizmente, é um mal necessário. Sim, tem um ganho muito positivo, né? E tem pessoas que precisam, né, independente da intenção das outras, se é conseguir um pedacinho de espaço no céu, um perdão, fazer uma meia-culpa, sei lá, um status, ser vereador daqui a um ano, enfim. Mas mesmo assim eu vejo que por trás dessas intenções tem pessoas que precisam. Sim, quem tá recebendo vai ficar extremamente feliz de receber, independente da intenção da pessoa, né? Mas eu É. digo que realmente é uma hipocrisia você passar a maior parte do tempo sem se envolver em nenhum tipo de solidariedade e chegar no final do ano querer, entre aspas, passar pano, É, sabe? compensar, E né? se compensar com uma doação, com uma ação naquele momento ali pontual. Ó, mas isso é um mérito muito forte da imagem que criaram em volta de Jesus. E, cara, é impressionante a força que essa imagem tem nas pessoas, né? A ponto de gerar essa hipocrisia dentro delas. Jesus é um cara massa. Quem é Sim. pai é a fanbase. É o fã-clube, é verdade. A amiga tinha colocado como sugestão a gente falar sobre o Natal das pessoas que não têm família, né? Sim, sim, foi David, na verdade, né? Como é que fica esse Natal das pessoas que não têm família? Porque o Natal não é uma festa que é, um chamado para celebrar entre as pessoas queridas, entre a família, entre os pares, né? E quem não tem, né? Nossa, deve ser uma pressão tão grande dentro da pessoa, né? De tipo, poxa, tem várias famílias ali comemorando Natal e eu tô aqui sozinho. Olha, vou trazer aqui um relato de experiência. Como eu trabalhei em abrigo, as crianças que estavam lá, aptas para adoção, ou então em processo de separação momentânea da família, que não devia ter o contato da família porque sofreram algum tipo de violação, elas ou passavam o Natal dentro do próprio abrigo, né, com os outros colegas abrigados, promovido pela prefeitura, tem essa questão dos projetos sociais, ou então elas iam assim para casa de parentes um pouco mais distantes, não ia para casa do agressor, ia para casa de um tio mais distante, fora dessa família nuclear. Ou seja, o que a criança talvez quisesse, né? Que seria estar com os pais ou as pessoas com que ela cresceu, mas é como se fosse uma redução Uma redução de danos, né? dessa sensação de que eu estou excluído, eu não estou vivendo isso, né? E Verdade. aí, falando em criança, minha gente, Papai Noel, será que ainda existe no imaginário dessas crianças? Eu lembro que quando eu era criança era uma coisa que era muito alimentada na minha família, né? Existia todo um esforço dos adultos para criar uma historinha, no sentido de que, olha, o Papai Noel vai deixar um presente quando você estiver dormindo, e aí tinha aquela história de que tem que deixar a meia do lado de fora, com o sapato, que o presente vai chegar. Ai, que nostálgico. Essa é a parte do Natal que eu acho de fato bonita, sabe? E que foi se perdendo. E que foi se É, perdendo, sim. e eu fiquei pensando, enquanto eu estava escrevendo as pautas, eu fiquei pensando, hoje em dia, com as crianças aí, desde muito novinha, com acesso a um tanto de informações na internet, né? Essa fantasia, ela é descoberta, ela não consegue ser alimentada, porque a criança pode ter até uma família que alimenta essa fantasia, esse imaginário, mas a criança vai lá na internet e tem lá todo mundo falando que Papai Noel não existe, e tem uma pessoa
se vestindo de Papai Noel, então a criança vai entender que, na verdade, não é um Papai Noel, é uma pessoa se vestindo. Tem toda essa desmistificação na internet E é para a assim que criança a ter magia acesso. do Natal morre, né? Vai morrendo. A magia não magia. Poxa, que sensação gostosa era chegar assim no final do ano e assistir Esqueceram de Mim. É nostálgico mesmo, esqueceram de mim. Tipo de comentário que eu escuto muito é de que as coisas hoje em dia, né, não são como eram antes. Eu acho que isso próprio já provoca uma certa ferida, porque o Natal é também uma época de rememoração, no sentido de trazer memórias. E aí aquela mesa tá faltando ele, no caso de ter uma pessoa ali faltando, referente a um parente que faleceu, uma decepção que aconteceu no ano, perdeu o emprego, uma coisa que não terminou bem, um relacionamento, uma confusão, parentes que criticam, né? Criticam seu jeito de ser, seu estilo, suas decisões. E é uma época ansiosa, né? Engraçado também que também tem gente ansiosa para o Natal acabar logo. Acabasse logo essas festas, esses negócios todos, e voltar à rotina. Essas suas falas foram muito boas, me leva a fazer uma pergunta muito polêmica. Hum, O Natal é um espelho? eu vejo que sim, a gente falou sobre isso aqui, né? Então, é uma data que revela mais sobre as nossas feridas, nossos sonhos e as nossas ausências do que a gente imagina. Isso é verdade. O fim de ano é inevitável, né? E é interessante aproveitar esse momento da melhor forma possível. Se você se sente bem com sua família apenas numa janela de 2 horas, para que se forçar a ficar tanto tempo? A gente também não é obrigado a falar sobre todos os assuntos que nos perguntam, sabe? Às vezes é importante dar aquela patadinha educada, eu acho. E às vezes é até válido nem ir, né? Porque dependendo do contexto e de como é a relação, como é que você se sente no meio familiar, talvez seja válido até comemorar com outras pessoas que não necessariamente a família. As mil confras. As mil compras. Pega um pedacinho da ceia da casa de um amigo, pega um pedacinho da ceia de outro amigo. É verdade. Eu acho interessante também perceber a dinâmica do Natal nas famílias mosaico. Para contextualizar, né, esse termo de famílias mosaico se refere a famílias em que é filho de um pai com outra mãe, de um antigo relacionamento, entrelaçam entre famílias que não são necessariamente todas elas de uma família só. Do mesmo núcleo, né? Isso. Uhum. E aí, você pode transitar entre famílias, né? Por exemplo, pais separados, Natal de parte de mãe e de parte de pai. Eu vejo que outras famílias podem ter o Natal da casa do tio, o Natal da casa da avó, o Natal da casa do fulano, do ciclano, né? E assim a gente vai vendo que o Natal vai se ramificando dentro de uma própria família e que essa ramificação também obedece à dinâmica dessa família. Se um tio não se dá bem com outro tio, não vai juntar todo mundo. Cada um vai fazer sua própria ceia. Sim, é verdade. E eu não sei pra vocês, mas tipo, eu me divertia muito no Natal quando eu era criança. Pra mim era uma das minhas festas assim preferidas do ano. Mas à medida que eu fui crescendo e as coisas foram mudando, esse sentimento que eu tinha de alegria pelo Natal, de expectativa, de ansiedade, né, foi se transformando numa melancolia muito forte, como se sempre tivesse faltando alguma coisa naquela data. E Ah, talvez o que tivesse faltando sejam essas coisas antigas que não são praticadas mais, né, no Natal. ou Ou então de repente é porque você não é mais criança. é o que eu ia dizer, o Natal é Pode muito ser voltado também, para o público E infantil. é muito pode voltado ser para a também. fantasia, para o imaginário, né? Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai vendo que, na verdade, é, o que se estrutura ali é mais uma pessoa que está se esforçando para fazer uma comida, uma pessoa que foi, a outra pessoa que foi lá e comprou presentes, é o tanto de esforço que o adulto que está ali naquela família teve que fazer para juntar o dinheiro para comprar os presentes daquelas crianças, né? Lavar toda a louça depois. Exatamente. Chegar do trabalho, às vezes o dia 24 não é folga para todo mundo. Então, Isso é chegar do verdade. trabalho cansado, ainda tem que preparar todas as coisas, arrumar todas as coisas. Então, à medida que a gente vai virando adulto e vai percebendo tudo isso, como é cansativo, eu acho que vai perdendo um pouco o brilho também daí.
É verdade, verdade. As brigas familiares, né, todo esse É. contexto também não colabora muito. A gente vai tomando consciência de que não é tão mágico assim. Para de ganhar presente no Natal, A gente começa a dar presente, né. é verdade. Inclusive, por falar em dar presente, né, tem um outro tema aqui que eu acho que é importante quando a gente se torna adulto, que são os amigos secretos. Quando a Hum, gente é criança, a gente não tem que dar presente, a gente só ganha, né. Ou então quando a gente dá presente, são os nossos pais que compraram presente pra gente presentear alguém, é verdade. Eu acho trocar que os essa coisa do presentes. amigo secreto um negócio muito polêmico, assim, no sentido de validar o afeto com presente, né? Uma coisa muito capitalista. Ah, não, eu curto o amigo secreto. É uma maneira de todo mundo confraternizar e eu ter que comprar um presente só. Mas veja, assim, sendo bem, como é que Mayra fala mesmo? Problematizando, né? Problematizando é meio que a gente validar o afeto que a gente tem pelo outro com presente. Olha, eu penso assim em algumas situações, né, não é todo não, mas, por exemplo, pra mim, né, se é um grupo de pessoas que eu tenho uma certa intimidade, eu acho que vai ser bacana fazer, né, esse momento de troca de presentes, pode até se tornar uma brincadeira, né, trazer comprar presentes que seja mais divertido e tal, que não tenha uma simbologia de o presente vai gerar a importância que aquela pessoa tem para mim, mas mais trazer uma simbologia da brincadeira, do engraçado. Gente, eu abrindo parênteses, no ano passado eu ganhei uma vodka no nosso amigo secreto. Diga, mãe. Verdade. Não foi só uma vodka, foi uma Com a vodka vodka russa, russa. vinda direto da Rússia. Mas, por exemplo, quando são os amigos secretos com pessoas que você não tem tanta intimidade, que você nem quer tanto participar, mas tem uma certa pressão social, porque é do trabalho, porque é da família, é parente mais distante, que você nem tem mais tanta intimidade assim, que nem gosta tanto. E aí você se vê, é um sorteio, você não vai escolher a pessoa que você vai presentear, é um sorteio, e você se vê nessa situação de ter que presentear a pessoa que às vezes você nem vai tanto com a cara assim, ou já teve alguma treta de repente, né? E vai ter que presentear, e o presente precisa ser minimamente agradável, né? Pra não ficar um clima chato. Isso. Nossa, eu lembro quando eu era criança, eu participei de um amigo secreto, que eu tirei uma menina da minha turma, e eu falei pra minha mãe que eu tirei uma menina, né? E aí foi minha mãe que comprou o presente, não fui eu que escolhi o presente. E era o quê? E aí, tipo, a menina, ela tinha uns cabelos bem curtinho, curtinho mesmo, tipo, não dava nem pra amarrar. E aí minha mãe comprou um kit de xuxinha. Meu Deus do céu! Um amigo secreto nisso que você sorteia, né, e você tira uma pessoa que você não tem contato, pode também ser uma oportunidade de você criar contato com essa pessoa. Porque você vai precisar se aproximar um pouquinho, descobrir minimamente do que ela gosta, ou pelo menos, sei lá, um número do sapato, qualquer coisa assim, para você pegar e dar um presente para ela. Então eu acho que é uma oportunidade de criar um vínculo, né? Se for uma pessoa digna de se criar um vínculo. Inclusive, vai ter amigo secreto do Trilhando nas Ideias. Podia ter. Será? Eu também acho. Amigo secreto de 3. Mas é, gente, eu acho complicado, sabe, dar esses presentes, assim, para pessoas que a gente não tem tanta intimidade. É, particularmente para mim, né? Tem pessoas que gostam e tudo bem. Mesmo porque às vezes a gente não vai nem acertar o gosto da pessoa, né? Se a gente não tiver como esmiuçar e catar algumas informações. É verdade. Então, gente, algo mais para acrescentar nesse episódio de hoje? Eu acho que eu falei tudo que eu tava com vontade de falar. Eu Esse tenho episódio mais, de hoje. eu acho que eu tenho mais uma coisa que me veio aqui. E as roupas de Natal? Hum, nossa, É mesmo, eu nem As lembrava mais roupas de disso. Natal, minha Tem tanto tempo que eu gente. não compro roupa nova pro Natal que eu não lembrava mais. se arrumar para ficar em casa. Então, então, eu lembro de um episódio natalino na minha vida, na minha adolescência, que de fato foi isso. Eu me arrumei para ficar em casa. E detalhe, tinha acontecido alguma treta, que eu não lembro qual era, mas tinha acontecido uma treta, ou seja, tava todo mundo de cara emburrada. Hum, Ele foi forçado a tomar banho, vestir a roupa nova, se arrumar para ficar de cara emburrada, assim, um olhando pra cara do outro. Ih, que bosta. Amiga, isso por quê? Por causa dessa forçação de barra que é Natal e a gente tem que estar pronto, arrumado, empiriquitado e de sorriso E nos tirar foto e lábios. botar no Instagram. Não, e Hoje minha em dia, mãe até hoje fala:
Como assim você não vai comprar roupa nova pro Natal e Ano Novo? É verdade. Como se fosse uma obrigação, né? É babado, viu? É o enxoval que chama, né? E detalhe que no Ano Novo tem um detalhe que você, além de comprar roupa nova, ainda tem que comprar roupa branca. Gente, eu caí muito tempo nessa pegadinha, viu? Abrindo esse parênteses aí pra falar do ano novo. Por muitos anos eu caí nessa pegadinha de que não, eu tenho que comprar uma roupa branca com brilho e não sei o quê. O que acontecia? Eu comprava a roupa, vestia no Réveillon e pronto, não usava mais nunca na vida, porque não fazia sentido usar no dia a dia. Quantas vezes eu passei ano novo de amarelo e não me veio dinheiro? Pois eu comprava branco, mas eu comprava uma roupa normalmente que eu podia usar no resto dos outros dias. Mas Aí eu aí não. hoje em dia eu escolho a partir da minha vontade do momento, né? Porque é o que vai fazer mais sentido. É verdade. E é isso, mas eu acho que existe uma pressão social. É, tem a ver com a questão econômica também, comercial, né? Porque aí as lojas abrem as portas para os novos modelos de roupas, roupas que são consideradas do hype do Natal e tal. E aí a gente se vê um pouco pressionado a entrar nessas, entre aspas, modas do momento. Mas veja, se você para analisar, quando você vai para a rua para confraternizações e tal, você vê basicamente todo mundo com a mesma roupa, ou pelo menos o mesmo tipo de roupa. Por quê? É verdade. Porque é a roupa do Natal. É assim, é mulher é vestido com Vermelho. vermelho ou verde. Homem é calça ou bermuda com sapatênis e uma camisa. Tem que ter vermelho ou verde. É. Ou então branco, branco. né? Prata, dourado, É. essas cores aí, né? E aí é Engraçado. uma pressão para a gente se encaixar nesse dito normal, né? E moda e tal. Eu acho curioso isso. Ok, gente, acho que é isso, né, por É, hoje. vamos dar uma pequena pausa, né? Esse vai ser o nosso último episódio do ano. Então, desde já, a gente quer desejar para vocês um Feliz Natal, sem hipocrisia, De preferência. de preferência, e um Feliz Ano Novo, galera. E a gente se vê no ano que vem. É É isso isso aí, aí. E gente. nos sigam nas redes sociais, tá? Eu sei que nesse episódio a gente acabou não se apresentando no início, mas vocês já conhecem a gente. Eu sou Maiara Santana, meu Instagram é @psimaiarasantana. Eu sou o David Bispo e o meu arroba é o arroba psidavidbispo. @gabipenalva.pc, no meu arroba já tem meu nome. E nas indicações, para a gente não esquecer, eu vou deixar que eu já falei aqui no episódio, que é o Esqueceram de Mim. Assistam todos. São todos excelentes. Ih, amigo, você me pegou de surpresa agora. Gente, eu também esqueci total das indicações. Mas eu vou indicar vocês assistirem os especiais de Roberto Carlos. Não vai faltar, porque são muitos. Você pode pegar do ano passado, retrasado, enfim, tem muitos especiais de Roberto Carlos. Eu vou recomendar que você assista a novela que estiver passando no dia, porque com certeza essa novela vai ter uma ceia de Natal na novela. E como menção honrosa, não sei se vocês vão lembrar desse filme, mas Meu Herói de Brinquedo, que era com Arnold Schwarzenegger. Não me Lembro lembro. Ele não. precisava comprar um brinquedo pro filho, e aí é uma aventura para ele conseguir esse brinquedo o filme todo. Nossa, tem também um filme que eu não lembro o nome, mas era. Vê se vocês se lembram desse filme, tá? É, gente, ó, vocês que estão ouvindo e que são mais novos que a gente, né? São épocas que não existia internet, tá? É de um casal que a mulher ficava grávida e aí eles brigavam, só que os bebês falavam na barriga, tá? A mãe. É da minha época, não. Aí as crianças ficavam conversando e tinha um diálogo das crianças lá conversando. Isso aí não é da minha época, não. Deve ter nada a Ai, ver. gente, eu vou pesquisar na internet. E tem também o clássico Grinch, né? Não é Grinch que fala? É, acho que é, né? Do monstrinho, né? É, o verde. É um outro tema, né? Existem tantos filmes de Natal, É verdade. muitos filmes voltados para essa época. Pois tá bom então, pessoal. Um cheiro e um queijo. E E até até 2026. 2026.